muito bom. E eu acho que aí a gente já está arrumando para a próxima pergunta, que é a questão da importância, né? Importância aí do aconselhamento bíblico. Qual que é a importância do aconselhamento bíblico? Sim, o aconselhamento bíblico ele é vital no que se refere ao cumprimento do ministério da palavra de Deus na vida da igreja, e isso é ilustrado até pelo próprio apóstolo Paulo ao chamar os colossenses a fazer o mesmo que ele fazia ao anunciar Cristo Jesus. Em Colossenses 3,16, nós vemos que o apóstolo Paulo chama os colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, antes de tudo, que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações, a boca fala do que está cheio o coração, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Okay? Então, o que é a importância do aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico, eu ouso dizer, de que toda igreja tem. A grande questão é se ele é contaminado com outras ideias. A grande questão é se ele não é intencional, fortalecido como ele deveria. Se as pessoas não estão equipadas para fazer isso ou não, porque elas estão tendo algum nível de comunhão e compartilhar da palavra de Deus. Esse encorajamento mútuo é o que eu gosto de chamar de aconselhamento bíblico, essa mutualidade, e ele é importante porque ele faz reverberar a palavra de Deus na vida dos crentes em Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, a fim de que eles cresçam à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, o cuidado da igreja... Sim, pode falar. O cuidado da igreja, ele não é da exclusividade dos pastores. Sem dúvida, os pastores têm um papel nisso, mas os pastores são aqueles que equipam os santos para que eles, munidos da palavra de Deus, que é ensinada, que é pregada, que é aconselhada também pelos pastores, sejam capazes de fazer cada um a sua parte para que o corpo cresça em maturidade na plenitude do conhecimento de Cristo. E aqui eu estou emprestando as frases e sentenças de Efésios 4, capítulo 4, versículos 11 até o 16. Muito bom, muito bom. A expressão que Paulo usa aqui aos Colossenses, voltando aqui para Colossenses, como você mencionou, é uns aos outros, né? Como você mencionou, a questão da mutualidade. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo, Sacha, falando sobre isso. Isso é muito interessante, porque a gente vive um tempo da profissionalização, né? de muitos aspectos, de muitas áreas de ministração da igreja, que me parece que não é o propósito de Deus, né? Sim. Essas áreas, né? Eu não duvido de forma nenhuma das boas intenções por trás, né? E até a utilidade, em muitos aspectos, de organizar quando a igreja vai crescendo, e você precisa coordenar uma série de coisas, né? Mas é fácil a gente perder de vista não só essa profissionalização, mas somado à ideia do individualismo, assim como do consumismo, né? A mentalidade de consumidor que as pessoas têm ao entrar na igreja, e elas perdem de vista um aspecto da sua própria identidade quando nós fazemos isso. Por que eu digo isso, né? Efésios capítulo 2, versículos 1 a 11, descreve a nossa identidade individual em Cristo Jesus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu servia ao Deus desse século, Satanás, mas a misericórdia de Deus me alcançou, me salvou, pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e agora eu vivo para a prática de boas obras que o Senhor preparou de antemão para que eu andasse nelas. A partir do versículo 12, em Efésios 2, o apóstolo Paulo descreve a nossa identidade corporativa. Ele descreve um novo homem conjunto dos indivíduos, de que eu não faço sentido sozinho. E as metáforas que o apóstolo Paulo usa têm lições preciosas para nós. Somos família, concidadãos, somos membros de um mesmo corpo, ele usa isso em 1 Coríntios capítulo 12, não é? E no final do capítulo 2 ele ainda fala que nós não somos casinhas, né? Um condomínio onde o Espírito Santo habita em cada um de nós. Tem o seu quê de verdade por causa do selo do Espírito Santo em Efésios 1,14, 1 Coríntios capítulo 6 fala que nós somos individualmente também morada do Espírito, mas ali em Efésios 2 a ênfase é que nós, juntos, novo homem, somos habitação corporativa do Espírito Santo. Sim. Ou seja, nós somos partes inseparáveis. E que muitas vezes, por causa dessa ideia do profissionalismo, individualismo, consumismo, nós entendemos errado até mesmo o papel do pastor.
que são aqueles que nós contratamos para fazer o ministério. Não é isso. Né? Eles estão no corpo de Cristo para equipar os santos para o trabalho do ministério. Agora, qual é o trabalho do ministério? Não é você entrar numa planilha de atividades, entrar num cargo e num departamento. Pode até ser isso também, mas o trabalho do ministério é fazer discípulos. O trabalho do ministério é encorajamento mútuo, instrução mútua, reverberando a palavra de Deus, a fim de que todos os homens sejam perfeitos em Cristo. Esse é o trabalho do ministério. É isso aí, concordo, perfeito. Muito bom, muito bom. Agora, por outro lado também, Sacha, eu estou lembrando aqui de Efésios 4, né, quando Paulo ele fala dos dons que Deus dá à igreja, né? Esses dons são pessoas, né? Apóstolos, profetas, esses dois seriam mais dons, na minha perspectiva, restritos à época neotestamentária, mas os demais, eu estava dando uma olhada no Jay Adams, que é aí um dos grandes gurus do aconselhamento bíblico da Idade Moderna, né? E ele estava comentando sobre esse texto e ele traz a questão do pastor-mestre. A gente sabe que pastor-mestre, por questões gramaticais, não são duas pessoas, não seriam duas pessoas, o pastor e o mestre. Não, o que Paulo estaria falando é que o pastor, ele necessariamente deve ser um mestre. Mas aí o Jay Adams, ele traz uma aplicação, eu posso dizer assim, né? Seria mais uma aplicação em relação ao aconselhamento bíblico. O pastor, ele seria, então, a figura, o conselheiro, como pastor, seria aquele, então, que traz o aconselhamento individual, esse apacentar individual. O pastor, como mestre, então, é aquele que ensina publicamente, seria a pregação. Então, o pastor seria o conselheiro e o mestre seria aí o pastor na sua atividade pública. Eu achei interessante essa posição dele. O que você acha? Eu desconhecia a posição dele nessa passagem. Né? Mas o que eu vejo que ele faz, né? Ele tem uma preocupação, embora o Jay Adams tenha levantado a bandeira de que aconselhamento bíblico é para todos, e eu acredito que é um dos tópicos aí que nós vamos lidar, né? Ele faz uma distinção, sim, entre o trabalho de aconselhamento pastoral, baseado, inclusive, em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Né? Então, não me é estranho que ele faça essa distinção, porque ele ainda preserva a autoridade do ensino pastoral, né? Que eu acredito que seja bíblico, que eu acredito que nós vemos isso no Novo Testamento, né? A autoridade pastoral que está vinculada à mensagem que ele proclama. Né? Então, não me é estranha embora não conhecia em particular a posição dele nesse assunto, ou não me lembrava, né? Eu não me estranho, por causa justamente do que ele articula como o papel do pastor como mestre, chamando inclusive de que alguns não sejam todos mestres, né? Tiago capítulo 3, versículos 1 e 2, né? Exatamente.